Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Quem for chegando aí, coloca o nome, de onde está me assistindo. Deixa eu acertar aqui o Face. Eu estou transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Tá bom? Então, quem for chegando, me dá uma boa noite, me fala se tá tudo bem, tá ouvindo, tá me vendo bem. Vamos conversando comigo aí, tá bom? Vai mandando coraçãozinho pra eu saber que eu estou sendo ouvida. Ok? Pessoal, quem não me conhece, meu nome é Cláudia Felício, eu sou pedagoga e eu trabalho com desenvolvimento infantil. Então, toda semana tem esse compromisso público aqui com vocês, né? De vir aqui falar algum assunto sobre desenvolvimento infantil. E hoje o nosso assunto é sobre rotina, né? Então, quem está comigo aqui no YouTube, eu compartilho a tela, então consegue ver os slides, tá? Então, se você quiser assistir pelo YouTube, é só entrar lá no YouTube, digitar Aprender com Afeto, você já vai ver minha fotinha e você assiste por lá, tá bom? Agora, se você estiver aqui no Face, no Instagram, também não tem problema. Só que por aqui você não consegue visualizar os slides que eu vou compartilhando a tela com vocês, tá bom? Que eu vou acompanhando por aqui, certo? Então, eu vou começar a compartilhar aqui, o pessoal do YouTube que estiver comigo. Depois eu volto para ver os comentários, se tiver alguma dúvida, vai me perguntando, ok? Então, hoje, pessoal, nós iremos falar sobre a rotina, né? A rotina que é tão importante para o desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, devido à pandemia, né, a essa mudança na nossa rotina, nosso dia a dia, então as crianças têm sentido muito essa falta de organização, né? Então a gente precisa se atentar a isso, né? Porque isso acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. A criança ela necessita da rotina. A rotina direciona, né, a criança, então dá a sensação de segurança. Eu vou falar tudo isso aqui com vocês hoje, tá bom? Então eu peço que vocês fiquem até o final para não perder o conteúdo, porque eu consigo falar tudo que eu preparei aqui em 40, 45 minutos, mas eu preciso que vocês estejam atentos aí, tá bom? Me ouvindo, quiser anotar, depois se quiser receber os slides, me chama, me pede que eu passo para vocês também, tá bom? Se tiver interesse. E se você ainda não está na minha lista de transmissão, eu tenho uma lista de transmissão onde eu posto as atividades diariamente, né? E tem muitas famílias que já estão recebendo. Então, se você ainda não está recebendo, me pede que eu te adiciono, me manda seu WhatsApp, eu te adiciono na minha lista. Você consegue receber as atividades, tá bom? Você conseguir fazer com a sua criança aí em casa. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Então vamos ver qual que é a importância da rotina para o desenvolvimento da nossa criança. Então vamos começar, sempre eu começo com as dúvidas, né? Que eu sempre trago temas que é o que as mamães me pedem, né? Que é quando elas pedem minha ajuda, pedem minha orientação. Então eu busco trazer temas que vai ajudá-las quanto a isso. Então hoje é sobre a rotina. Então as dúvidas que mais chegam para mim é assim, ó. Quando que eu devo começar a organizar a rotina da minha criança? Será que tem uma idade certa? Será que tem um tempo certo, né? Então, muitas pessoas não sabem se a gente já começa com o bebezinho recém-nascido, ou se tem que esperar um tempo. Quando que a gente consegue colocar a criança numa rotina, né? Inserir essa criança numa rotina? E outra pergunta, será que é possível que as crianças pequenas, elas sigam uma rotina, né? Ou não, elas não entendem, né? Muitas vezes as pessoas acham que as crianças não entendem, não compreendem. Será que isso é uma verdade? Nós iremos falar aqui também, tá? E quais são os benefícios da rotina para o desenvolvimento da criança? Que benefícios vai trazer para a criança? Que benefícios vai trazer para a família? Né? Que benefícios vai trazer para o funcionamento da casa, né? Cada família, eu digo que é única. Quando eu faço os atendimentos, então eu procuro entender, conhecer, porque cada família tem um ritmo, né? Cada família tem a sua particularidade. Então, será que vai trazer algum benefício para a família, não só para a criança? Tudo isso nós iremos ver aqui, tá bom?
E a rotina, será que ela interfere nos hábitos da criança? Será que se eu planejo uma rotina, eu consigo mudar alguns hábitos da minha criança, né? Eu consigo trazer uns hábitos mais saudáveis que a gente fala, né? Proporcionar esse hábito saudável, né? A criança ter horário para dormir, ter horário para se alimentar, né? Será que eu consigo mudar esse hábito? Então, tudo isso nós iremos ver aqui hoje, combinado? Então, se vocês tiverem alguma outra dúvida que não foi essa que eu coloquei, podem ir colocando no comentário, depois eu vou responder, combinado? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, então, vamos entender a importância da rotina. Por que ela é tão importante para o desenvolvimento dos nossos pequenos aí, né? Então, garantir hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida da criança traz inúmeros benefícios para toda a família. Durante a infância, a organização faz toda a diferença. As rotinas, elas podem ser implementadas, então, desde cedo. Então, pessoal, por que a gente fala que ela é muito importante? Porque ela dá a sensação de segurança para a criança. Então, desde os primeiros dias de vida da criança, a gente precisa começar a ter uma rotina, né? É lógico que nos primeiros dias é conturbado, né? Tudo novo, é claro, né? A gente não vai conseguir, mas aos poucos a gente vai colocando horários, colocando, né? Uma certa organização, não é verdade? Então a gente precisa já ter isso em mente. Logo quando a criança nasce, eu já saber que tem o horário de dormir, né? Tentar fazer um ritual, né? Na hora de dormir, para tentar colocar essa criança num ambiente mais aconchegante, tudo mais, para você ter essas estratégias, né? Então, muitas vezes a rotina, ela é baseada nisso, em estratégias, em o que nós iremos fazer para ajudar a nossa criança nessa parte, tá bom? Então, a rotina para a infância, ela é essencial. Então, ela tem o início logo nos primeiros dias de vida da criança. Então, a gente precisa pensar, né, nos horários, tentar adequar a criança nesses horários. A gente sabe que os primeiros dias é muito complicado, né? Recém-nascido, é tudo novo, é novo para a mãe, é novo para o bebê, tudo é diferente, só que a gente precisa ir adequando isso daí, né? A gente precisa ir organizando, fazendo a nossa organização, colocando o bebê nesse ritmo da casa, né? Porque é ao contrário, quando o bebê nasce, a gente vira todo no ritmo dele, né? A gente precisa vir voltando o bebê no ritmo dessa casa, tá bom? Então, a primeira pergunta já sendo respondida, quando começa? Desde mais cedo possível, né? Então, a gente sabe que tem limitações, a gente sabe que é bem complicado, então a gente precisa ter já esse pensamento de que as coisas precisam ter horários para acontecer, certo? Então, essa pequena ordem, né, que nós mostramos ao bebê, os ajuda a ter mais conforto e se adaptar ao mundo. Olha lá. Então, às vezes a pessoa acha que não tem muita importância, mas tem. Então, é uma ordem das coisas, né? A gente vai, dia a dia, a criança vai vivenciando aquilo. Então, isso vai trazendo um certo conforto, ela vai se adaptando naquele novo mundo em que ela está sendo inserida, tá bom? Então, regular os horários de sono é fundamental também por outro motivo. A liberação dos hormônios do crescimento ocorre durante o sono à noite. Então, se a criança ela tem um bom sono à noite, né? Que a gente fala, um sono que dura aí por bastante horas durante a noite, ela vai estar liberando esse hormônio, que é o hormônio responsável pelo crescimento. Então, olha a importância da gente ter uma rotina para ajudar o desenvolvimento da nossa criança, tá? Então, os benefícios, eles serão estendidos para toda a família, né? Porque quem já passou noites acordadas sabe que não é fácil, né? Meu marido brinca, ele fala que quer deixar eu mal-humorada, me deixar uma noite acordada. Então, eu ficava muito irritada de ficar acordada à noite, né? É muito difícil. Então, quem já passou por isso sabe. Então, quando a gente tem essa rotina, a gente consegue colocar nossa criança nessa rotina, ter esse horário, né, à noite, para descanso, tudo mais, vai estar contribuindo não só para a criança, mas para toda a família,
certo? E se a criança ela tem uma rotina, a funcionalidade da casa é outra, né, gente? O nosso ânimo, o nosso humor, a nossa disposição é completamente diferente, né? A gente fica outra pessoa, porque sabe que tem os horários, né? E principalmente na hora do sono, né? Então esse assunto do sono, eu ainda vou trazer uma especialista, que é uma amiga minha, ela é especialista em sonos de bebê. Então eu vou trazer uma live sobre isso, porque eu também tenho tido bastante dúvidas sobre isso. Então eu vou trazer pra gente falar mais aprofundado sobre isso com a especialista, tá bom? Então é mais pra gente poder bater um papo aqui sobre a rotina, tá? Então, olha lá. Então quando eu consigo organizar essa rotina, consigo dar esse sono com minha criança, tantos benefícios que pode acontecer, né? Então as crianças, gente, ela precisa de uma sequência de eventos. Isso faz bem para ela, né? Então ela tem que ter horário para acordar, ela tem que ter o horário para brincar, tem que ter horário para tomar banho, para fazer as refeições, para dormir, né? Então eu tenho conhecimento de creche, já trabalhei em creche. Por que que funciona? Porque é uma rotina, é seguido aquilo todos os dias. Então a criança ela sabe a hora que vai chegar, tem a música da entrada, ela sabe que depois vai vir o horário da refeição, né, do café da manhã. Depois do café da manhã vai ter uma leitura, depois da leitura vai ter uma brincadeira, depois da brincadeira vai ter um suquinho, você entendeu? Tudo é pensado nos horários da criança. Depois do suquinho vai ter uma outra, o banho, por exemplo. Depois do banho já vem o almoço. Tudo pensadinho, né? Por isso que em berçário, quando a gente prepara essa rotina, é pensado nisso para a criança. Então a gente tem que trazer essa rotina para dentro de casa, que facilita demais a vida, né? Facilita demais o desenvolvimento da criança, principalmente. Tá? Então ela tem que ter esses horários. Horário para acordar, para brincar, para fazer a refeição, né? Para fazer uma atividade. Então esses horários vai dando segurança para a criança. Nós vamos ver tudo isso daqui hoje na live, tá bom? Então a rotina nessa fase, embora mais maleável, né? Com os pequenininhos, também funciona como um porto seguro frente a tantos desafios novos. Então já tem tantas coisas novas, né? A criança ela tem que aprender a andar, ela tem que aprender a falar. Cada dia é uma conquista diferente, né? Eu sempre falo isso aqui. Então a gente precisa dar para a criança essa rotina, dar para ela esse porto seguro, tá? Que isso vai trazer essa sensação de que ela está se adaptando ao ambiente. Então cada dia que a criança vive é uma diferente conquista, né? Ela conquista algo novo, é um saber novo. E ela saber pelo menos um pouco do que vem a seguir, né? Do que ela vai vivenciar, já deixa ela mais confiante e feliz. Então por isso que eu gosto de citar da creche, porque a criança ela vai se adaptando àqueles horários. Então quando a gente pensa numa rotina, num quadro de rotina, né? Para os berçários, por exemplo, que foi onde eu trabalhei, então a gente pensava, então vai chegar de manhã, a criança ficava lá até às 5 da tarde, é o dia todo, né? Então você tinha que pensar todos os horários para a criança. Então tem uma sequência de eventos, então a criança ela vai se adaptando. Eu não sei quem estava aqui na live que eu citei da leitura, né? Que eu fazia leitura no começo, eles não paravam. Os bebezinhos que eu tinha lá no berçário 1, que eles ficavam no berçário 1 até completar um aninho ou até andar, né? Tinha criança que começava a andar, já ia pro berçário 2. Então ali, eles não tinham o hábito de escutar a leitura. Foi difícil no primeiro dia, e saíam engatinhando, deixava eu lá com o livro, né? Nas mãos e ninguém me dava atenção. Mas aí eu fui no segundo dia, coloquei sentadinho onde eles se alimentavam, né? Comiam uma papinha, coloquei todos sentadinho, mudei minha estratégia. Quando eu mudei minha estratégia, eu consegui criar essa rotina, eu consegui criar esse hábito neles, que eles começaram a se interessar. Ah, então agora é hora da leitura. A tia Cláudia vai mostrar, né? Algo colorido, onde eu cantava, chamava atenção. Então, da minha maneira, eu conseguia mudar minha estratégia e fazer com que eles prestassem atenção, né? Que
tinha que ter a hora da leitura. Então eu fazia. Então as pessoas falavam, mas faz leitura? Eles são pequenininhos. Não, eles entendem. Gente, tudo é questão de hábito. É questão da gente parar e mostrar para nossa criança a importância que tem aquilo. Então eles se acostumaram. Então, quando foi chegando ao final, né, foi passando os meses, eles sabiam que tinha o momento da leitura, depois tinha o momento do suquinho, depois do suquinho tinha a brincadeira, depois vinha pro banho, depois do banho já tinha o almoço, aí a soneca, né? Eu jamais imaginava que eu conseguiria fazer os 12, né, que às vezes na minha sala ficava 12 bebezinhos, dormia ao mesmo tempo. E dorme, gente, é incrível. Eles dormem todos ao mesmo tempo. Por quê? Você silencia, você apaga as luzes, você cria o ambiente e aquele costume, né? Já sabe que tá na hora da soneca. Acabou, agora vai todo mundo dormir. E passava o tempo, eles dormiam. Então, das 11h30, meio-dia, eles dormiam até as 2 da tarde, para fazer essa hora de soneca. Quando acordava, já tinha outro planejamento esperando eles, né? Então, isso que funciona em berçário. Então, a gente pode trazer esse conhecimento para dentro da nossa casa, para dentro da nossa convivência com os bebês, né? Nossa convivência com as nossas crianças. Então, quando eu falo bebê, gente, eu enxergo até 3 anos é um bebê, porque eles têm muitas necessidades, né? Como bebezinhos e tudo mais, até porque eles dormem, eles têm, depois já vai ficando mais acordadinhos, mas até 3 anos, muitas crianças costumam dar sonequinha, né, da tarde, então a gente consegue inserir essa rotina, tá bom? Então é isso, então quando você insere a rotina, você ajuda muito no desenvolvimento da sua criança. Eu gosto bastante de colocar os meus exemplos, que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, e por que começar tão cedo? Por que é importante começar desde quando já está lá nos primeiros dias, né? A gente sabe que não é fácil, mas por que já preciso pensar nisso? Ó? O recém-nascido, ele é invadido por sensações novas e muito intensas constantemente, como a fome, o sono, a cólica, o frio, né? É tudo sensações novas, novo tanto para o bebê quanto para nós mamães, né? Então, além disso, o bebê ele percebe o mundo externo de maneira fragmentada. Então, não existe para o bebezinho, gente, a completa ideia de que ele tem um pai, tem uma mãe. Não, ele não sabe nem o que faz parte dele mesmo, né? Então, tudo ele está conquistando ali, naquelas sensações, naquelas experiências que ele está tendo, né? Então, por isso que a rotina, ela traz com o tempo, né? Então, a gente sabe que não é na primeira semana, não é no primeiro mês, é com o tempo. O dia a dia vai trazendo essa sensação de previsibilidade e de continuidade, né? Que a gente vai dando pro bebezinho. Então, ele vai sentindo, então agora é hora de dormir. Então agora eu vou mamar. Agora é a hora do banho. Então, esses eventos nós iremos passando para nossa criança e ela vai entendendo que as coisas têm hora para acontecer, entendeu? Então, por isso que desde pequenininho eu preciso inserir a rotina na vida do meu bebê, tá bom? E como a rotina ajuda a criança? Vamos ver então. É muito importante que a família adote alguns hábitos e regras no cotidiano dos pequenos, tá vendo? Então, por isso que eu falo, vamos trazer para nossa casa o que funciona, né? O que eu procuro trazer aqui é o que eu já vivi, o que eu via que dava certo. Então, quando eu passo uma orientação para a família, eu vou buscar estratégias, vou buscar maneiras de ajudá-las no que eu sei que vai conseguir realizar com a criança. Às vezes aquela estratégia não dá certo, a gente muda de estratégia, mas a gente precisa, né, adotar hábitos, adotar regras, colocar uma organização para a criança, que isso é importante, tá? Então, uma rotina, desde cedo, ela colabora para que a criança cresça mais confiante e independente. Olha a importância disso, né? Então, olha quantos benefícios traz a rotina para a nossa criança. Então, saber o que vai acontecer durante o dia e a repetição desses acontecimentos que eu acabei de falar, né?
cria um ambiente saudável, fazendo com que os pequenos se sintam confortáveis e seguros. Então a criança ela precisa dessa segurança, ela precisa saber o que vai acontecer, né? Então por isso que a gente fala, não tem que deixar a criança ir a Deus dará na tela o dia todo. A criança vai ficar entediada mesmo, a criança vai começar a ficar angustiada, agressiva. Por quê? Não tem uma sequência do que eu vou estar fazendo aqui. Eu estou aqui, pronto, daqui a pouco eu vou comer, mas também não sei que hora. Isso prejudica demais o desenvolvimento da nossa criança. Então, quando a criança tem os horários, ela tem toda essa organização, com certeza ela vai avançar, ela vai evoluir cada vez mais, tá bom? Porque eu estou proporcionando um ambiente seguro, confortável para minha criança desenvolver, certo? Então, os pequenos, eles gostam de saber o que vai acontecer durante o seu dia, né? Até brinco, né? Eu colocava na lousa lá a rotina do dia, sempre gostei, sempre fui muito organizada, então sempre gostei de colocar, né? Então, um exemplo, segundo ano, eu chegava lá, então eu colocava momento da leitura, depois nós vamos fazer a caligrafia, por exemplo, aí depois português. Se eu pulasse alguma coisa, tia, você não fez a leitura, por exemplo, quando chegava um dia mais conturbado, eu não conseguia fazer a leitura. Tia, você não fez a leitura ainda, né? Chegava lá no final do dia, por quê? Eles seguem aquela rotina que eu já tinha criado com eles. Eu já tinha dado aquele hábito para eles, que a leitura era antes de tudo, não era depois, né? Então eles gostam disso. Toda criança, viu, gente? Desde pequenininha, porque isso traz segurança para eles. Por isso que é tão importante, tá bom? Então, saber que depois da soneca tem o lanchinho, né? Igual eu dei o exemplo da creche. Antes de dormir, tem uma história. Isso proporciona a sensação de segurança. Então, isso faz com que os pequenos, eles se sintam menos ansiosos. Ah lá, a relação que nós estamos fazendo com o momento que nós estamos vivendo agora, né? Nesse momento, muitas pessoas acham que tá lidando como se fosse férias, e não é. A criança não tem que acordar a hora que quer, ela não tem que dormir a hora que quer, tem que ter um horário, é lógico, a gente tem que ter flexibilidade, final de semana, né, período de férias, só que tem que ter uma rotina pra gente seguir, pra gente conseguir ajudar a nossa criança e ter essa organização, certo? Então, com o tempo, eu queria dizer, com essa organização eu consigo fazer com que essa criança se sinta menos ansiosa, porque ela sabe o que vai acontecer, então ela fica tranquila, ela sente segurança, porque daqui a pouco isso vai acontecer, né? Ela já sabe a sequência dos eventos, tá bom? Então, com o tempo, a rotina pode até mesmo fazer com que o seu bebê desenvolva certas manias, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Como dormir sempre com o mesmo cobertor, ou só fazer as refeições em determinados pratos, não é assim? Então, eles já começam a associar, né? A ter aquelas manias, já começam a ter esses hábitos, né? Então, é a maneira em que eles têm de se sentirem no controle. Então, eu controlo, eu consigo controlar essa situação, né? Nesse mundo que ainda é tão estranho para eles, entendeu? Então, quando a gente faz essa rotina com a criança, ela tem essa sensação de segurança, essa sensação de que ela está no controle, tá? Então, ensine a hora de comer. Vamos lá. A hora de comer pode ser um momento desgastante, né? Para muitas mamães, às vezes passam por isso. Especialmente se as crianças já iniciaram o processo de introdução alimentar, né? Que já agora não é mais só o leite materno e tudo mais, já começa a introduzir esses alimentos. Então, muitas vezes, começa a ter essas dificuldades, não é mesmo? Então, ensinar a hora de comer, né? Ter a hora, ter o momento, é muito significativo, é muito importante. Então, a gente tem que ensinar, né, para o nosso bebezinho que tem a hora da refeição, né? Tem a hora da fruta, tem a hora
do almoço, né? Tem a hora do lanchinho da tarde, né? Tem a hora da sopinha, tudo mais. Ensinar para nossa criança essa rotina da refeição, né? Então, não quer dizer, então, gente, mas eu tenho, Cláudia, que dar o almoço todo dia, meio-dia, assim? Não, não é, gente. Não é assim, né? Como se fosse num quartel. Não é. A criança, ela precisa saber que o período entre a manhã e a tarde vai ter um almoço, né? Vai ter uma refeição ali. Ela precisa entender que aquilo é um almoço, é um momento da refeição. Depois, lá à tardezinha, é o jantar, certo? Então, isso eu vou proporcionando para minha criança no dia a dia, né? Vou proporcionando para ela quando eu começo a inserir a rotina. Então, a gente precisa ensinar que tem hora, né? Existe um momento. É lógico, tem famílias que almoçam mais cedo, tem famílias que almoçam mais tarde. É aquilo que eu falo, cada família é única, cada família tem a sua particularidade. Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, ensinar o horário das refeições é muito importante. Agora vamos ver para criar o ritual do sono, ó, outra dica da rotina também. O ideal é que essa rotina comece a ser construída desde os primeiros meses de vida da criança, mas não se desespere se você ainda não sabia disso, tá? Você está aprendendo isso agora, não tem problema. Porque a boa notícia é que nunca é tarde para começar. Você pode começar agora, né? Então, busque realizar as mesmas atividades todos os dias, antes de deitar. Então, você tem que buscar criar um ritual, né? É um banho que você vai dar no bebê, é uma massagem relaxante que você vai fazer no bebê, é uma leitura, né, de uma história, é escovar os dentinhos, já é fazer o xixi, vamos fazer o xixi, né, os maiorzinhos que já vão no banheiro sozinho, é trocar a fralda. Então esses eventos, eles têm que acontecer todos os dias, da mesma maneira, para já ir criando esse ritual, né, a criança já saber que agora é a hora. Eu tinha crianças no berçário que elas dormiam sentadas, comendo, porque eu sabia que depois de encher a barriguinha, já era a hora do sono. Então a gente já tinha que tirar eles dali, quase não conseguia nem engolir mais a sopinha e colocar para deitar no bercinho, porque já estava na hora do sono, né? De tanto que eles já tinham entrado naquela rotina, naquele hábito, né? Naquele ambiente que a gente já tinha organizado para eles, né? Então isso é importante. Então eu preciso mostrar para minha criança, agora é a hora do banho, depois é a hora do soninho, uma massagem no soninho. Esses rituais, eles são importantes, tá bom? Então procure mesclar o que é necessário ser feito com atitudes que possam acalmar a criança. Então você deve acalmar essa criança, tem que ser um momento relaxante, né? Um momento aconchegante, confortável. Então fazer de tudo para essa criança se sentir confortável. Gente, eu conseguia fazer os 12 dormir. Eu tinha ajudante, é claro, mas os 12 dormiam na mesma hora, né? Quando eu comecei, né, eu não acreditava naquilo. Eu falava, gente, será que vai dar certo? Eles vão dormir ao mesmo tempo? Não vão. Vai, gente, porque é criada a rotina, é criado um hábito. E a criança, ela vai seguir o que a gente proporcionar para ela ali, tá? Então, procura mesclar, então, né, o que é necessário com atitudes que vai acalmando essa criança. Cada criança, ela vai ter um gosto, né? Cada criança, ela tem o que ela mais gosta. Então, você que é mãe, você sabe o que acalma seu bebê. Então, pega nisso e você consegue criar esse ritual, tá bom? Então, a repetição dessas ações todos os dias na mesma ordem traz essa segurança, traz esse aconchego, traz essa mudança de hábito, ok? Agora vamos para ajustar os horários conforme a idade. A gente sabe, né? E conforme a criança vai crescendo, vai tendo outras necessidades, vai ajustando. Então você vai fazendo os ajustes aí, ó. As demandas de um bebê de 1 mês é diferente de um bebê de 4 meses, né? É diferente de um bebê de 6, depois um bebê de 8 e assim por diante. Por quê? A criança vai se desenvolvendo, ela vai mudando de fase. E eu costumo falar que cada fase é uma nova criança, né? Então é importante
é observar as mudanças que acontecem no comportamento da criança e ajustar os horários. Então, você pode continuar fazendo tudo exatamente da mesma forma, só que você vai corrigir o momento de fazer, né? Então, por exemplo, a criança, ela mama ao meio-dia, ela pode mamar às 11h30, né? Se ela dorme às 8, ela pode já começar a dormir às 10, não é assim? Então, o sono, principalmente, quando é bem recém-nascido, eles dormem o tempo inteiro, né? Depois esse sono vai espaçando, vai modificando mesmo, né? Então, os eventos vão acontecendo e os horários vão sendo ajustados conforme a idade da criança, tá bom? Agora vamos conhecer então os benefícios para os papais e para as mamães, né? Vamos ver o que a gente ganha com isso, introduzindo essa rotina na vida da nossa criança. Então, olha lá. Para os pais, as rotinas pré-estabelecidas também trazem muitos benefícios. Primeiro, porque por se sentirem mais seguros, os pequenos tendem a aceitar melhor os momentos de despedidas, né? Deixa eu citar de novo a minha crechinha, gente. Então, é difícil a adaptação, no começo a criança vai chorar, no começo ela não vai querer, só que depois ela vai se acostumando, porque ela sabe que a mãe vai voltar. A mãe não foi embora e não volta nunca mais. Então ela tem essa sensação de segurança, né? Então esse momento, eu vou trabalhar, né? E a criança chora. Por quê? A criança tem segura, ela tá achando que ela vai ser abandonada. A criança tem essa sensação. Então quando a gente mostra pra ela, não, tá o horário, a mamãe volta pra te buscar, né? Então a criança ela vai começando a entender esses eventos, a entender essa situação, né? Então, quando a gente passa por essa situação de mostrar para a criança que a gente vai retornar, a gente dá essa segurança. Então, a rotina é responsável por isso. Olha, um grande benefício, né? Então, desde cedo, os pequenos vão entendendo e vão assimilando os horários e as regras do cotidiano. Olha lá. Desde pequenininhos, só basta a gente querer introduzir, a gente querer proporcionar e organizar essa rotina para nossa criança, tá bom? E quando eles vão se tornando maiores, né, vão se tornando adolescentes, eles vão tendo um maior senso de organização e de responsabilidade, porque eles conseguem estabelecer horários de estudos, de obrigações, como ajudar a família, né, nos afazeres domésticos e tudo mais, porque eles já vieram nessa rotina, já vieram nesse ritmo, né, em que foi colocado na escolinha, que foi colocado na família. Então, a gente só tem benefícios, né, vai ter crianças, depois vamos ter adolescentes, né, adultos mais responsáveis, tá bom? Além disso, as rotinas também colaboram na organização da nossa vida, né? Nós, como adultos, nós pais, organiza demais, ajuda demais, né? Na nossa organização também. Ter horário estabelecido para as refeições, sonecas, banho, brincadeiras, faz com que toda a família possa se organizar melhor e ter aquilo que eu amo, né? Qualidade de tempo. Que não adianta você ter tempo, mas não ter qualidade, né? Às vezes é aquilo que eu falo, um pouquinho de tempo que você tem, mas se é com qualidade, faz toda a diferença. Então, quando eu me organizo, eu consigo ter tempo, eu consigo ter momentos de qualidade com a minha criança, certo? Que é tão importante, ok? Agora vamos saber flexibilizar, ó. Saiba ser flexível. É importante lembrar que o excesso nunca é bom, né? A gente fala sempre aqui sobre o equilíbrio. Então, não vale transformar a sua casa em um quartel, eu já falei isso, né? Então, não é aquela coisa regrada, a gente sabe. A rotina tem que ter o equilíbrio, a gente tem que saber a hora de ser flexível também, né? Então, eu preciso saber a hora de ser flexível, para que a rotina não se torne algo imposto e negativo. Então, eu já falei isso. Tudo que é imposto, tudo que é obrigado é chato, a criança não vai ter interesse mesmo, né? Então tem que ser algo prazeroso para a criança, tá? Então a rotina tem que dar conforto, segurança, estabilidade para nossa criança. Só assim a gente consegue
ajudar no seu desenvolvimento. Então, nos finais de semana, por exemplo, é liberado acordar umas horinhas mais tarde, né? Almoçar mais tarde. A gente sabe, né? Um sábado é um dia diferente, é um final de semana, é férias. Mas no dia a dia, a criança precisa dessa rotina, precisa desse horário, né? Então, o importante é estabelecer horários e criar hábitos saudáveis que tornem o ambiente mais organizado e confortável para todos. Então, não só para a criança, mas para toda a família, né? Toda a família sente o efeito dessa organização, ok? Agora vamos estabelecer horários, ó. É importante que os pequenos tenham horários para acordar, realizar atividades, brincar e dormir. Seguir os horários faz com que a criança se acostume e estabeleça uma rotina, né? Você pode montar para o seu pequeno um quadro de rotina, um quadro de horários, né? Através de figuras que eles já consigam entender, mostrando como será a ordem do dia. Isso vai trazer para a criança segurança. Por quê? Ela vai saber, acordou, vai ter a hora do mamar, né? A hora do café da manhã. Depois do café da manhã vai poder assistir um pouco de TV. Depois um pouco de TV vai ter o quê? Vai ter uma atividade. Depois da atividade vai ter o quê? Vai ter uma leitura. Depois da leitura vai ter o quê? Um suquinho, uma fruta. A criança precisa entender essa sequência. Ela precisa viver isso, né? E quando a criança, você faz junto com a criança esse quadro, aí é maravilhoso, porque ela participa, ela se sente ativa no seu conhecimento, no seu desenvolvimento. Então, tudo quando a gente dá a oportunidade da criança participar, né? Pode ver todas as atividades que eu coloco lá. Estimule a criança a participar, estimule a criança a participar de todo o processo, porque isso é importante, tá? Então, além do quadro de rotina, gente, eu também quero dar uma orientação para vocês fazerem um quadro da conquista da criança, né? O que a criança já sabe fazer? Ah, já sabe engatinhar. Mostra lá uma imagem da criança engatinhando, já é uma conquista da criança. Já aprendeu a andar, mostra lá, né? Vamos comemorar as conquistas que nossas crianças têm, né? Mostrar para ela o quanto que ela é capaz, motivar, incentivar a nossa criança, certo? Agora vamos ver os espaços organizados. Olha como é importante a gente ter o nosso espaço organizado, gente. Então, ter um ambiente organizado auxiliará na organização, né, dos pequenos. Para que isso aconteça, é muito importante que eles saibam que depois de brincar, eles devem guardar os seus brinquedos, por exemplo, né? Então, com os pequenininhos, a gente sempre fazia isso. Brincava com as pecinhas, né, os encaixes, aí depois a gente começava, vamos guardar, então canta uma música, né, a criança já sabe, tá na hora de guardar, deixa eu ver quem tá guardando, né, eles adoram, então eles fazem aquilo brincando. Então se você falar, agora vai guardar o brinquedo, não vai ser atrativo para a criança, mas você mudar a maneira de você falar, você colocar a criança numa brincadeira, aí você conquista, você consegue, tá? Então é importante a criança saber que depois que brincou, é hora de guardar o brinquedo, que as roupas sujas se coloca dentro dos cestos, né? Então, desde muito cedo a gente já colocar esses hábitos da nossa criança, né? E poder ajudar também nas tarefinhas domésticas, né? Levar uma roupa suja no cesto de roupa. Isso são coisas simples que as crianças pequenininhas já conseguem fazer. E elas se sentem muito importantes quando elas ajudam, quando elas conseguem, tá bom? Então elas se sentem, fazem parte, né, daquela família, elas são parte daquela casa, tá? Agora então vamos ver a influência da rotina para o desenvolvimento infantil. Eu sempre gosto de trazer pesquisa, porque eu gosto de saber, assim, né, o que a população acha de tal assunto. Então, gente, 15% só da população, 15%, muito pouco, né? Considera que é importante que a criança até 3 anos de idade tenha uma rotina. Olha isso, quando eu vejo essas pesquisas, meus cabelos ficam arrepiados, assim, né? Porque, gente, a rotina é muito importante. Então, quem não conhece a importância da rotina, que não está, né, tendo esse conhecimento,
Não dá a mínima, só que ela é muito importante. Olha quanta coisa que eu falei para vocês até agora, né? Tantos benefícios, tantas coisas boas que a rotina traz para a criança, né? E só 15% da população acha que é importante. Então olha quantas pessoas ainda nós temos que conversar, informar, mudar esse pensamento, mudar essa visão, né? Então a rotina, ela exerce influência fundamental no desenvolvimento infantil. E entre outros fatores, ela ensina a criança a conviver com a realidade familiar, né? E também comunitária, né? Então quando a criança ela está na escolinha, ou ela está vivenciando algum momento, agora na nossa situação a gente não está vivendo muito, mas em comunidade, né? Isso dá sensação de realidade para a criança. E além também de contribuir para o fortalecimento da autonomia, que a gente fala tanto, né? A autonomia da criança, a rotina com certeza ajuda, porque a criança vai entender que ela já consegue, que ela já é capaz. Ó, eu já consigo levar a minha roupinha suja lá no cesto de lixo. No cesto de lixo, não, desculpa, no cesto de roupa suja. Ou jogar o lixo no cestinho de lixo, por exemplo, já é uma habilidade, já é algo que ela conquistou, não é? Já é uma autonomia se desenvolvendo aí, tá bom? Então a rotina, ela implica regras e estabelece limites. O limite gera uma dose de frustração, né? Que nós já falamos. A criança precisa passar pela frustração, ela precisa passar pelo não, né? Então é importante aprender a conviver com esse sentimento desde cedo, né? Então a criança precisa passar por essas frustrações de que ela não pode agora, que é depois. Então isso é importante para o desenvolvimento dela, certo? Então além disso, a rotina vai ganhando complexidade ao longo do desenvolvimento do indivíduo, ensinando a agir em determinadas situações, né? Assim, cada criança conhece pouco a pouco o seu mundo e converte em um lugar previsível e, portanto, seguro para a sua estabilidade. Olha a importância da rotina, né? Ela vai dando esse sentimento de previsibilidade. Eu sei o que vai acontecer, eu sei o que eu já sou capaz, né? Então eu tenho essa sensação de estabilidade num mundo que eu já consigo me enxergar nele, né? Então isso é muito importante. E a rotina, será que ela tem a ver com os hábitos da criança? Vamos ver um pouco disso então? É evidente que a educação das crianças sem responsabilidade e segurança na primeira infância, olha lá como que a primeira infância é importante, né? Será um grande gerador de futuros adultos com sérios problemas de comportamento. Então é o que eu falo, começa aqui. A base é a primeira infância. Se eu não conseguir consertar aqui, lá na frente vai ser mais difícil, né? Então, se eu não conseguir dar essa responsabilidade, essa segurança aqui na primeira infância, eu com certeza estarei gerando sérios adultos com sérios problemas comportamentais, tá bom? Então agora, como é possível introduzir uma criança ao mundo da segurança, dos limites, do conhecimento do seu ambiente? Através da rotina, né? Então, através da rotina e de hábitos, eu consigo inserir a minha criança em saber o que é limite, né? Ela ter essa sensação de segurança e esse conhecimento desse novo mundo em que ela está vivendo, né? Então essa é a maneira de oferecer a cada criança um ambiente estável e tranquilo para que ela possa aprender e ser educada de forma construtiva, formando uma personalidade confiante e consciente. Olha como é importante a rotina, a gente colocar esses hábitos da nossa criança, né? Então, quando eu faço isso, é uma maneira que eu estou oferecendo a cada criança um ambiente estável, tranquilo, né? Ela vai aprender e ser educada de forma construtiva dia a dia. Então, não é de uma hora para outra, é diariamente, formando a sua personalidade, cada vez mais confiante e mais consciente. Maravilhoso isso, né? Então, o estabelecimento da rotina
é um dos aspectos fundamentais para dar segurança para a criança. E assim também que ela vai desenvolvendo as suas habilidades, ela vai aprendendo a lidar com as solicitações do ambiente, né? A rotina ela vai estimulando a segurança dela e vai fazer com que ela saiba realizar perfeitamente o que ela já consegue e colocar isso em prática. Por exemplo, né, eu coloquei aqui o slide da criancinha conseguindo levar o alimento até a sua boca. Isso é uma habilidade. Então hoje ela já está fazendo, às vezes vai cair um pouquinho fora, mas daqui a pouco ela já está, né, com aquela habilidade desenvolvida. Isso traz segurança para a criança, porque foi dia a dia, foi construído, né? Então a rotina ela estimula isso. Então quando ela faz algo que ela já sabe, ela vai ter essa sensação de tranquilidade e ela vai desenvolver a sua consciência de saber ser capaz, né? Ela começa a ter mais confiança, ela começa a ter mais autonomia mesmo de desenvolver as coisas, tá bom? Então, para encerrar, eu quero deixar uma frase aqui. Quem escreveu essa frase foi Rodolphe Dreykus. Ele escreveu assim sobre a rotina. A rotina diária é dia a dia, não é eu fazer hoje, depois semana que vem, não, é todos os dias, tá? Então a rotina diária é para a criança o que as paredes são para uma casa. Olha a relação. Então a rotina é para a criança o que as paredes é para uma casa. Lhes dá limites e dimensões para a vida. Então, quando a criança é criada nesse ambiente, né, organizado, pensado, onde ela vai se desenvolver plenamente, com certeza o seu desenvolvimento é outro. O seu desenvolvimento pleno, que eu gosto sempre de falar nisso, tá bom? Então, eu agradeço a sua presença, eu agradeço quem ficou comigo aqui até o final, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, me manda para que a gente possa te ajudar aí, tá bom? Então eu agradeço muito, muito todo mundo que estava comigo aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu quero desejar para vocês um bom final de semana, tá? Cuidem bem da criancinha que vocês têm aí e pensem sempre, a criança de vocês precisa muito de vocês. Ela aprende demais. Então, que ambiente você está proporcionando para ela? Pensa nisso, procure informação, procure ajuda, e no que precisar eu estou aqui à disposição. Combinado? Então, eu quero fazer só mais um convite. A semana que vem eu estarei fazendo uma palestra na quinta-feira. Essa palestra é exclusiva, tá? É só para quem tiver o link. Então, se você tiver interesse de assistir a palestra, o tema da palestra é como estimular os bebês em casa. Então, eu tenho recebido muitas dúvidas, perguntas, né? Que não tem como estimular meu bebê, eu não sei o que eu faço. Então eu vou estar fazendo essa palestra para ajudar as mamães, tá? Com os bebezinhos aí pequenininhos e para desenvolver essas habilidades, tantas coisas a gente pode fazer com o bebezinho. Muitas vezes o bebezinho fica lá na tela por horas e horas, né? Sendo que podia estar fazendo, desenvolvendo tantas outras habilidades, tá bom? Então eu quero deixar esse convite. Se você ainda não viu, me manda, Cláudia, eu quero participar da palestra. Eu te coloco lá, te faço a sua inscrição, porque só vai assistir a palestra quem tiver o link. Não é live, tá? Não vou vir no Instagram, não vou vir no Facebook. Vai só assistir quem tiver o link que eu vou mandar e vai assistir a palestra ao vivo comigo na quinta, às 8 da noite. Então, se tiver uma amiga, estiver passando por essa dificuldade, que não está conseguindo estimular o bebê em casa, avisa ela, fala que vai ter essa palestra, que não é live, e que tem que fazer a inscrição, e a gente vai comunicando, mais gente vai chegando, a gente vai ajudando cada vez mais famílias. Tá bom? Combinado então? Então eu espero vocês a semana que vem aqui na minha palestra. Depois também eu vou ter, antes da palestra, alguma live que eu vou elaborar. E se você tiver alguma dúvida, vai me mandando temas que você esteja passando por alguma dificuldade aí com sua criança. Eu vou procurar desenvolver, elaborar aqui e passo para vocês.
Combinado? Então fiquem com Deus, um beijo e cuidem da criança de vocês e da rotina aí, certo? Tchau, tchau, pessoal!